o que o blockchain vai entregar nesse caso, o que ele vai facilitar, que seria diferente se nós estivéssemos implementando algo como um fan token ou tentando dar esses benefícios sem essa tecnologia? Eu acho que as duas principais palavras aqui seria interoperabilidade e programabilidade, né? A programabilidade é o que a gente garante através dos contratos inteligentes que você trouxe no começo da sua fala. Então, quando eu quero programar algo dentro do meu sistema, eu faço isso de forma automatizada com contratos inteligentes. Isso me traz eficiência de processo, né? E a interoperabilidade é quando eu tenho dois sistemas de tecnologias diferentes para duas frentes, duas verticais de negócio, que de alguma forma vão interagir. E hoje, dentro de um ambiente de Web 2, fora da blockchain, você precisa criar um desenvolvimento, integração de API, troca de base de dados, e aí a gente esbarra em LGPD, né, que é a Lei de Proteção do Uso dos Dados. Então, a blockchain, ela permite o quê? Que todos esses elementos estejam hospedados dentro de um único ambiente, dentro de um banco de dados comum. Então, eles conseguem interoperar esses sistemas sem precisar de desenvolver uma nova tecnologia, de integrar tudo isso. Então, também traz mais eficiência, traz mais facilidade. Quer um exemplo que ainda não acontece, mas é bastante possível a gente vislumbrar no futuro? Tiqueteira de estádio, né? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente não tem tanto o hábito de season ticket, né, de temporada. Mas lá na Europa, por exemplo, já é bastante comum. Você vai lá no seu clube e você compra o ingresso para a temporada inteira, para todos os jogos do seu clube. Quando você compra esse ingresso, se for dentro dessa, quando não há tecnologia blockchain, você vai conseguir acessar toda a tiqueteira que o clube tenha algum tipo de vínculo. Agora, se são tiqueteiras com sistemas diferentes, então, vou usar um clube aqui de São Paulo, né? O próprio São Paulo. Você é fã do São Paulo, você consegue acessar o Morumbi, que é o estádio do clube, então ele detém todo o controle ali do sistema. Mas quando o São Paulo joga no Nordeste, contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova, a tiqueteira é da Arena Fonte Nova, não é nem do Bahia, né? É da Arena Fonte Nova. Como é que o ingresso que você comprou do São Paulo, que gerou receita para o São Paulo, vai operar num sistema terceiro, né? Agora, se todas as tiqueteiras de todos os estádios operassem no mesmo código, que é o código dessa blockchain, simplesmente você escreve um contrato inteligente. Você programa ali, olha, se todos os ingressos comprados pelo fã do São Paulo, né, forem de temporada, eles devem entrar em todos os jogos de São Paulo, independente de qual seja o mandante. Então, você consegue programar isso com mais facilidade e interoperar tanto o sistema da tiqueteira do Morumbi quanto o sistema da tiqueteira da Arena Fonte Nova. Isso facilita muito, né, inclusive esse lugar que a gente fala muito de globalização. Hoje você tem pessoas que viajam, que vão, seguem seus clubes, ou que até aqui no Brasil a gente tem muita gente que torce para clube de fora. Como é que eu interajo com esse clube? Então, eu acho que a gente começa a criar possibilidades nesse caminho. E até que ponto a gente ainda precisa caminhar para que isso tenha escala de fato? Olha, bastante. Eu acho que a gente está só começando, né? Pensa, os fan tokens são um produto que acabou de comemorar 5 anos. O Grupo Tiles tem 6 anos e é a primeira blockchain desenvolvida para o setor esportivo, né? Então, foi o primeiro passo desse setor dentro desse ambiente de inovação. Quanto tempo levou a adoção da internet, né? Ou mesmo cripto. O Bitcoin foi criado em 2009. E a gente está vendo agora, em 2024, o que eles chamam de all times high, né? Que é o grande hype do Bitcoin, com possibilidade de bastante crescimento. Então, existe uma curva de adoção entre você tem um hype, aí você tem uma certa desilusão, isso chega num platô, muitas coisas... inovação também funciona muito nesse modelo de teste e aprendizado, né? Então, tem muita coisa sendo testada. Se você perguntar para mim hoje, quais são as aplicabilidades que você enxerga para o futuro? Poxa, eu acho tão difícil responder essa pergunta, porque, na verdade, há 5 anos atrás, quem é que imaginou que o Pix ia ser o que é hoje, por exemplo, né? Falar do Pix que está aí em alta. Eu pensei nisso. Agora, tem um movimento que é interessante de acompanhar, que são as novas formas de receita,
essa aproximação quando um clube ele usa blockchain ou começa a criar elementos tecnológicos para aumentar o alcance da sua própria existência, ele também começa a gerar mais formas de receita. Isso funciona até para algumas ligas. Eu conversei aqui com o Vicentini, ex-presidente da NBA, na época ele ainda estava à frente da NBA, a gente conversou muito sobre isso, o quanto essas novas tecnologias estão ajudando a NBA a não só ganhar um alcance de mídia, o que naturalmente já traria mais receita, mas o quanto dá para vender produto, para criar elementos digitais que vão estar eventualmente embedados em outros softwares, em elementos do clube, que vão gerar benefícios adicionais para aqueles usuários, criar novas formas de engajamento. Quando você enxerga iniciativas de blockchain impactando no faturamento dos clubes? Olha, bastante. E eu vou te falar bastante por duas características. Uma que é amplamente debatida e uma que é pouco falada. Amplamente debatida, e nós mesmos do Grupo Tiles falamos muitas vezes sobre a possibilidade da criação de novas linhas de receita. Você mesmo trouxe agora aqui, né? Criação de novos produtos, escalabilidade um pouco também, né? Você chega mais rápido através da tecnologia. Imagina, você tá a um clique no celular ali de distância do seu clube e você comprar, né? Todos os e-commerces hoje trabalham com isso, então facilita muito. Mas também existe um outro lugar que eu acho que ainda se fala muito pouco, que é a própria eficiência, né? Eu acho que quando a gente fala da saúde financeira de uma instituição, a gente precisa não só encontrar novas formas de fazer receita, com certeza sim, mas a gente precisa olhar muito para quais os custos que você tem hoje. Tem como você otimizar isso? A tecnologia, ela tem esse papel em todos os setores, né? Só que é isso, no esporte a gente ainda está aprendendo onde é que estão esses custos e como é que a gente entrega essa eficiência com a tecnologia de blockchain, né? Mesmo essa questão da etiqueteira, outros casos que a gente conversa, né? A gente já tem tido algumas conversas interessantes, tokenizar a cadeira cativa. Poxa, se a gente pensar num caso de uma cadeira cativa, vamos supor que o André comprou a cadeira cativa do Atlético Mineiro para o ano inteiro, né? Você pagou lá a anuidade da cadeira cativa. Mas você não consegue em todos os jogos do ano, lá no Mineirão, na Arena MRV, porque você está viajando, está a trabalho, questões familiares, qualquer coisa. Então, você fez um investimento e você não usa a completude desse investimento. Então, em algum lugar, isso seria um prejuízo para você. O clube fez uma venda única. Ele vendeu a anuidade e acabou, ele não ganha mais com aquilo. E talvez a Marina não tenha acesso financeiro suficiente para pagar a anuidade de uma cadeira cativa. Mas, se essa cadeira cativa fosse tokenizada, eu poderia... Você comprou o que é o token não fungível, que é a anuidade, e a gente quebrou isso em várias pequenas peças, que são os tokens fungíveis, que são cada jogo. Se eu comprar o direito de você, de em um jogo assistir da sua cadeira, porque você não vai, eu vou ter acesso a algo que eu não teria. O clube vai rentabilizar, por quê? Porque todas as transações feitas em blockchain também geram uma taxa que vai ao clube e você vai diminuir o seu prejuízo de não estar presente em todos os jogos, né? Então, o que eu acho mais mágico dentro desse lugar de eficiência é também a gente criar uma distribuição mais heterogênea das receitas e dos prejuízos, né, em algum lugar. É interessante você falar isso e interessante também a perspectiva da diminuição de custos, da otimização da própria operação.